pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre um clássico de Stephen King que eu até então não havia lido, eu acho pelo menos, que é O Cemitério. Bom, seguinte, eu tenho lembranças bem longínquas de ter lido O Cemitério quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12, 13 anos. Mas como eu não tinha essa história assim muito bem viva na minha memória, eu resolvi lê-lo e vamos falar agora o que eu achei sobre o livro. O Cemitério vai contar a história do Louis Creed. Ele, junto com a mulher e os 2 filhos, se mudam para uma cidadezinha do Maine, onde ele vai trabalhar como médico num campus universitário. E logo que ele chega na casa dele, ele vai fazer amizade com o Judge, que é o senhor que mora na casa da frente. Ele tem a sua esposa, que já é bem de idade, e ele já é um senhor bem de idade também. E ele vai meio que apresentar ali pro Louis e pra família dele as coisas da cidade, as lendas, enfim. O Louis, ele comprou uma casa que fica de frente para uma rodovia, então dá a impressão de que é a entrada ali da cidade. E essa rodovia tem um tráfego muito pesado, principalmente de caminhões que atravessam a cidade por ali. Conforme a família do Louis vai se ambientando e se estabelecendo aí nessa casa, ele tem 2 filhos bem pequenos, tem a Ellie, que é uma garotinha de uns 8 anos mais ou menos, e o Gage, que é um bebê de 2 anos e meio, 3 no máximo. E a mulher dele, a Rachel, né, eles vão, conforme eles vão se estabelecendo nesse local, ele vai conhecendo um pouco ali da história. Tem uma trilha atrás da casa dele que vai adentrar um bosque, e mais para trás desse bosque existe uma floresta. E um belo dia o Judge vai levar a família para conhecer o que tem, né, no final dessa trilha, que é na verdade um cemitério de animais de estimação. Durante décadas as crianças da cidade enterraram seus bichinhos de estimação ali e criaram lápides e pequenos memoriais, ali, monumentos para relembrar esses bichinhos. E cada um vai lidar ali com esse passeio turístico meio exótico, cada um vai lidar de um jeito. A menina a Ellie vai ficar muito impactada, não tanto quanto a mãe dela, a Rachel, que tem um problema gigantesco com a morte. Ela tem uma aversão, um pânico com o assunto morte, e ela meio que surta, e isso causa um conflito entre ela e o Louis. E, enfim, vida que segue, outras coisas vão acontecendo. A bizarrice do livro começa quando o Louis ele recebe um jovem estudante ali da faculdade, da universidade, que ele sofreu um acidente de moto e ele acabou morrendo no escritório, ali no consultório do Louis, sem ao menos ele ter conseguido prestar socorro. Foi um acidente de moto muito feio e não teve como levar ele para o hospital, enfim. Ele ficou muito impactado com isso e ele começa a ter vários pesadelos bem bizarros, envolvendo o cemitério de animais e envolvendo esse falecimento desse aluno. E como vocês sabem, né, isso já é quem conhece um pouco da obra do King, conhece o cemitério, vai se lembrar disso. Existe uma coisa ainda mais bizarra. Além desse cemitério de animais, adentrando a floresta, existe um outro cemitério, um cemitério índio, que tem toda uma história ali que envolve as pessoas da cidade e esse cemitério. E um belo dia, não tão belo assim, um dia triste e horrendo, o Judge, o vizinho, liga pro Louis e fala que tem um gato morto no quintal dele, que provavelmente é o gato da família. Quando ele chega lá, é realmente o gato da família e ele não sabe como a filha dele vai lidar com isso. E talvez até a esposa, que tem uma versão incrível à morte, ela não quer falar sobre o assunto, o que faz com que o Judge conte pro Louis que além desse cemitério de animais, existe o cemitério índio, e eles vão lá e enterram esse gato. E aí que no dia seguinte, esse gato acaba aparecendo. A Rachel com as crianças estavam viajando, por algum motivo, na casa dos pais dela, e quando eles voltam, o gato está estranhamente diferente, ele continua sendo o mesmo gato, só que ele tem um comportamento diferente. Isso faz com que a família fique meio assim, né, com o pé atrás com o gato. E é a partir desse momento que a história vai se desenrolando. É um livro rápido, se tratando do Stephen King, tem menos de 300 páginas, e ele vai falar principalmente sobre morte. Apesar de ser um livro ali que vai lidar com essa volta do gato, e né, para quem conhece a história de outros personagens aí que vão voltar da morte, esse livro fala sobre a morte, como nós encaramos ela, o que nós sabemos e não sabemos sobre ela, o porquê que, pelo fato dela ser desconhecido, né, o desfecho, ninguém tem provas do que há depois da morte. Então isso é um assunto que intriga, assusta, deixa pessoas em pânico, e cada uma desses personagens vai lidar com a morte de algum jeito. A Ellie, apesar dela ficar meio chocada no começo, ela tem um comportamento mais curioso.
O Lois ele tem um comportamento mais cético. A mulher dele, por fatos que vão ser explicados no livro, ela vai explicar o porquê que ela tem esse trauma tão grande da morte, que ela não quer ter que explicar para os filhos dela o que é a morte. E, enfim, é um livro que é pesado nesse sentido, né, porque lida com um assunto nada agradável, mas que consegue fazer você pensar um pouco, né, sobre esse assunto também. E faz você pensar se você, ao perder um ente muito querido, seria capaz de tê-lo de volta a qualquer custo, mesmo que não fosse a pessoa ali como ela costumava ser. Enfim, é um livro bem bacana, eu gostei bastante, a leitura correu. Claro que essa edição da Objetiva tem uma letra minúscula, então a leitura é cansativa, porque você tem momentos que você percebe que ela não está rendendo tanto quanto você gostaria, mas isso é por causa da diagramação e da letra, que é muito minúscula, não é tanto pela história. Quem tem a edição do Cemitério, que foi lançada pela Suma, comente aí, me deixe saber se as letras são melhores, se a leitura consegue ser um pouco mais fluida nesse quesito. E é isso, pessoal. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative as notificações, porque quando o YouTube resolver notificar, ele te avisa das próximas resenhas. Não esqueça de comentar os vídeos, curtir, compartilhar e até a próxima leitura.